Fala pessoal da turma de discipulado, da disciplina Ser Discípulo. Nós estamos começando a aula de número 9, né, que tem por título Ser de Cristo e o Reino de Deus, o reino inaugurado por Cristo. Lembrando que a gente está fazendo essa aula aqui porque, por causa dessa situação do Covid-19, o coronavírus, quero lembrar que eu estou gravando da minha casa, então eu tenho criança e pode ser que em algum momento vocês ouçam barulho, tá bom? Mas bora lá, abre aí na página 51 e vida que segue. Então a nossa aula nós vamos iniciar com oração, tá bom? Pai, obrigado por esse momento de estarmos juntos, onde podemos aprender mais acerca do Senhor, sobre o que significa o reino de Cristo, e pedimos que o Senhor nos conduza, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vai começar aqui o autor, Marcos Paulo, né? Vai começar falando acerca de Gálatas 2:20, né? Onde ele vai dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É uma afirmação aqui de Paulo aos Gálatas, onde mostra que nós morremos para nós mesmos para viver para Cristo. Pelo menos é isso que nós afirmamos quando nós dizemos que já fomos crucificados com Cristo, não vivemos mais para nós, mas é Cristo que vive em nós. Então aqui tem uma afirmação de Kate Phillips dizendo: um grande paradoxo aqui da vida está em que existe imensa liberdade nessa morte, né? Parece estranho, mas é verdade, porque o morto ele já não se preocupa mais com seus direitos, com sua independência ou com a opinião dos outros ao seu respeito. Então, ao unir-se espiritualmente ao Cristo crucificado, riqueza, segurança, status, as coisas que esse mundo tanto almeja perdem valor, né? A gente já não tem mais esse apego a essas coisas, ansiedade por causa das coisas materiais, porque nós morremos para o mundo, vivemos para Cristo, tá? Então a pessoa que toma a sua cruz, né, que está crucificada com Cristo, não fica mais ansiosa pelo amanhã, porque o seu futuro está nas mãos de outro, o seu futuro está nas mãos de Deus. É por isso que Mateus vai dizer aí, né? Mateus 10:39, quem acha a sua vida, a perderá, mas quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará, porque a verdadeira vida está em morrer para nós, para viver para Jesus. Tá? Então é importante nós começarmos lembrando disso, morrer para nós, para viver para Jesus. Então na página 52 nós vamos entender melhor o que é um reino, né? O reino é uma forma de governo em que tem um rei como autoridade e as pessoas estão debaixo dessa autoridade. Então se nós falamos do reino de Deus, Deus é esse rei e nós devemos ser o seu servo. Então por que um novo reino? Nós vamos ver aí, porque Deus ele é criador de toda a terra. O Salmo 47, verso 7, vai dizer que ele é o rei, aliás, o rei de toda a terra, né? Ele é o rei de toda a terra. E o Salmo 95:3 vai dizer: o grande Deus, o grande rei acima de todos os deuses. Então, em Deus está a fonte de toda a autoridade. Ele é o rei absoluto. Ele é o criador do universo, sustentador do universo, que fez o visível e o invisível. Ele reina sobre tudo isso, né? Ele tem autoridade para julgar o mundo e um dia ele vai exercer essa autoridade julgando o mundo. E quando ele criou todas essas coisas, ele deu ao homem a oportunidade de cuidar da sua obra criada. Nós vimos isso em Gênesis, quando Deus deu ao homem a responsabilidade de criar de cuidar da sua obra criada. Então no Salmo 115, verso 16, isso é expresso muito bem pelo salmista, quando diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou aos homens, né? Então ele confiou aos homens cuidar dessa terra. Então, só que a Bíblia ela vai relatar alguns momentos de grande rebelião, principalmente de um ser aí chamado Lúcifer, que se rebela contra Deus, leva consigo outros seres angelicais, né? E agora o homem, quando ele peca lá em Adão, né, e nós herdamos essa natureza pecaminosa, nós também nos rebelamos contra Deus. Em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então nós estamos separados da glória de Deus por causa do pecado. Nós somos separados naturalmente por causa da natureza pecaminosa que corre em nós. Nós somos separados de Deus por causa do pecado e nos rebelamos contra Deus, e a nossa natureza é carente da glória de Deus. Então, os nossos pensamentos estão sujeitos e
intenções estão sujeitas a Satanás, ao pecado, e nos levam cada vez mais para longe de Deus. Isso é bem exposto por Paulo em Efésios 2, do 1 ao 3, né? Então nós somos presa fácil por Satanás, que em Efésios 2:2 vai dizer: o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, naqueles que vivem no pecado, né? Então o que Satanás faz? Agora ele lidera um reino contrário ao reino de Deus, com a intenção de roubar a lealdade das pessoas que deveria ser para Deus, trazendo essa lealdade para ele, né? Ele tenta nos enganar, ele tenta nos destruir. Então, com a queda do ser humano no Jardim do Éden, o mundo todo entrou agora debaixo do poder de Satanás. Isso vai ser colocado em 1 João 5,19, né? Então, o seu governo de influência está sobre todos os que vivem na desobediência. Então, é por esse motivo que ele mesmo mostrou o Senhor Jesus lá, né? Todos os reinos do mundo eu lhe darei, se prostrados me adorares e tal. Ele vai falar em Mateus 4, né? Na tentação de Jesus. Então, vamos seguir. Então, para quem é esse reino? O autor da revista aqui vai falar que esse reino ele vai citar Mateus 5,3, né? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lucas 14:21, vá rapidamente para as ruas, becos da cidade e traga os pobres, os aleijados e os cegos e os mancos. Mas é importante a gente fazer uma interpretação aqui bem bacana, porque os pobres de espírito aqui, né? Eu sou pobre, eu não sou rico, eu ando de pé, não ando de carro, não ando de avião, não é isso, não tem nada a ver com aspectos materiais. O pobre de espírito, o autor, ele cita muito bem aqui na questão 53, numa citação lá em cima de Dallas Willard, né? Quando ele vai falar que eram aquelas pessoas que por si só não eram capazes de serem salvas, pessoas que não tinham ideia de Deus, pessoas que não tinham ideia de religião, pessoas distantes, pessoas que às vezes estavam até dentro das nossas igrejas e a gente nem as percebe, pessoas simples, os improváveis desse mundo, que Cristo resgatou pela sua graça, né? Que Cristo resgatou, e essa pessoa, ele reconhece isso, ele reconhece que não houve mérito, essa pobreza não lhe traz mérito, não houve mérito da minha parte, foi a graça de Deus, porque eu sou pecador, eu não mereço. E a partir do momento que eu me rendo a Jesus, reconhecendo o seu amor, a sua graça de dar a sua vida por mim, ele passa, então, Jesus Cristo passa a reinar sobre mim. E quando ele passa a reinar sobre mim, o reino de Deus, ele é estabelecido na minha vida. E aí é onde o reino dos céus inicia. Porque o reino de Deus é estabelecido na minha vida. Porque há um rei que agora reina e eu sou servo. E eu sou pobre de espírito porque eu reconheço que eu nada mereço disso tudo. Que eu não sou digno. Tá? Que eu não mereço, mas ele é digno, porque ele deu sua vida por mim naquela cruz. Então, na página 53 ainda vai falar do reino dos céus, né? Então, de forma objetiva, nós podemos entender que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é um governo soberano, dinâmico, escatológico de Deus. O reino de Deus é um governo eterno de Deus, e seu âmbito é universal e não limitado à nação judaica. O reino era iminente, foi inaugurado por Jesus, estando perfeitamente associado à sua obra e à sua missão. Então, o termo grego usado aqui para reino é basileia, e designa um governo ou um domínio do qual Deus é soberano e governante. O Evangelho fala desse reino que não é humano, mas sim um governo de Deus sobre as pessoas. Aqui em João 18, do 36 a 37, olha o que Jesus vai dizer, preste atenção. Disse Jesus, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Né? Então, o reino dos céus é o governo de Deus de hoje para toda a eternidade. E esse reino ele é estabelecido em nossa vida. Né? E ele vai ser cumprido finalmente ou plenamente na segunda vinda de Cristo, onde nós vamos reinar em glória com o Senhor, né? Então, aqui Jesus começa a pregar o reino dos céus e o cenário de governo de Satanás sobre o ser humano começa a mudar,
quando Jesus declara que o tempo ele é chegado e o reino de Deus está próximo, ele está dizendo que alguém maior que o inimigo estava presente, restaurando o reinado de Deus nessa terra, porque agora os homens que foram seduzidos pelo pecado, com a natureza pecaminosa, servindo a Satanás, à vontade da carne, agora se rendem a Cristo, o reinado de Satanás sobre a sua vida é lançado fora e o reino de Cristo é estabelecido em meu coração. Ele reina no meu coração, Ele é o Senhor da minha vida. Então o reino de Deus é estabelecido no coração, na vida de cada servo de Deus que a Ele se rendeu. E aí ainda na página 54 nós vamos ver um outro ponto, que é o já e o ainda não do reino, né? Então, John Stott, ele nos ajuda aí na compreensão temporal do reino de Deus pregado por Cristo. Segundo ele, no Novo Testamento, há uma perspectiva de que nós estamos vivendo tempos intermediários entre o passado e o futuro, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, entre o que foi feito e o que resta por fazer, entre a realidade presente e o destino futuro, entre o reino que veio e o reino que ainda virá. Em resumo, entre o já e o ainda não. Então, do ponto de vista físico, é naturalmente impossível olhar, tá, ao mesmo tempo para as duas direções opostas. Espiritualmente falando, porém, é essencial que o façamos, tá? Olhando para trás, para a encarnação de Jesus e todas as suas implicações e olhando para frente, para a volta de Cristo. É importante que a gente tente ter essa visão. O que significou a vinda e a morte de Cristo e esse anseio pela segunda vinda, né? Então, a partir dessa leitura que nós fazemos do Evangelho, a vinda de Cristo e etc., nós podemos ver que o reino se manifestou claramente nos ensinos de Jesus Cristo, como também ele foi anunciado como algo que se consumirá no futuro mediante a sua vinda, tá certo? Então, Jesus ele considerava e descreveu o reino como um fenômeno presente, disso não há dúvida. Ele já estava aqui, já estava estabelecendo no coração dos seus servos, que a ele se rendiam, que saíam do domínio do pecado e se entregavam ao domínio do Rei soberano, o Senhor Jesus, né? Então ele ensinou que o tempo do cumprimento havia chegado, tá? Mas na perspectiva de Jesus Cristo também, o reino ele também era uma expectativa futura, né? Ele só seria aperfeiçoado no último dia. Assim, ele olhava em direção ao fim, né? Em direção ao fim, e ensinou seus discípulos a fazerem o mesmo. Olha o que ele diz em Mateus 6,10. Venha o teu reino, na sua oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Então ele diz, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar quem? O reino de Deus, o reino de Deus, dando prioridade à sua expansão, né? Então olha o que John Stott vai dizer nessa citação, que inicia na página 54 e parte para a página 55. Vivendo entre o presente e o futuro, a situação característica do cristão é descrita de variadas maneiras aqui, né? Tendo esperança, aguardando com ardente expectativa, gemendo. Afinal, nós ainda passamos por lamentáveis provações e tribulações. Nós estamos passando por isso agora, né? Muitos de nós nesse momento do coronavírus aqui no Brasil. Na verdade, nós temos que ver a realidade desse sofrimento como uma manifestação concreta do ainda não. Nós só passamos por isso porque ainda não chegou o tempo de reinar em glória com o Senhor, né? Enquanto isso, nós precisamos aguardar, não só com ardente expectativa, mas também com paciência, como escreveu John Murray. Tentativas de reclamar para a vida presente elementos que pertencem à perfeição consumada em glória, aí no caso, não tem glória, o que estou adicionando, são apenas sintomas dessa impaciência querer interromper a ordem divina, né? Não adianta estar aqui reclamando do que seria o ideal, o perfeito, que só será em glória, tá? Então expectativa e esperança não devem cruzar as fronteiras da história. Elas têm que esperar o fim, a liberdade da glória dos filhos de Deus. A essência do período intermediário entre o já e o ainda não, entre o reino que veio e o reino que virá, é a presença do Espírito Santo no povo de Deus. Então, qual a garantia que eu tenho de fazer parte do reino de Deus? O Espírito Santo que habita em mim, né? Ele habita em mim, tá? Então, por um lado, a dádiva do Espírito é a bênção que distingue o reino de Deus e é, portanto, o principal sinal de que a nova era se aproxima. Por outro lado,
já que o fato de o Espírito habitar em nós é apenas o princípio de nossa herança no reino, ele é também a garantia de que um dia o resto haverá de ser nós. Efésios 1 vai dizer isso, lá pelo versículo 13, que o Espírito Santo que nós somos selados pelo Espírito Santo e que ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia da nossa herança, né? Então vamos continuar, tá? O Novo Testamento usa 3 metáforas para ilustrar isso. O Espírito Santo é as primícias, garantindo assim que virá a plena colheita, e ele é o penhor, olha aí. Ou a primeira parcela do pagamento, garantindo com isso que haverá o pagamento completo, e é o antegosto, garantia de que o banquete completo será desfrutado um dia. Assim o Espírito Santo é tanto o cumprimento da promessa como a promessa do cumprimento. Ele é a garantia de que o novo mundo de Deus já começou e também o sinal de que esse novo mundo ainda virá. Amém, querido? Então, se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos a garantia da herança eterna ao lado do Senhor, porque nós já vivemos no reino de Deus. Nós morremos para nós mesmos, lembra de Gálatas 2:20? Então, nosso prazer não está mais nas coisas desse mundo. O nosso prazer está na certeza de que o Senhor reina sobre as nossas vidas e nosso olhar está voltado para as coisas espirituais. Tudo que nós fazemos aqui é voltado para a eternidade. Eu não preciso ficar ansioso, porque o meu Deus está no controle de tudo. Ele reina sobre a minha vida, Ele governa e Ele está dirigindo a minha vida. Jürgen Moltmann, um teólogo aqui, alemão, ele vai afirmar o seguinte, olha só, ele se tornou tão próximo que os sinais do tempo messiânico já aparecem. Doentes são curados, demônios são expulsos, coxo anda, surdo ouve, aos pobres é anunciado o evangelho. Ele está tão perto que já se pode orar a Deus como Abba, Pai querido, já se tornou tão próximo que já se torna necessária a interpretação messiânica da Torá, por meio do Sermão do Monte, em que seu cumprimento se torna possível no discipulado de Cristo. O agir libertador de Deus deve, por isso, ser entendido como a imanência do reino escatológico de Deus. E o reino vindouro deve ser entendido como a transcendência do atual domínio de Deus. Então é isso, tá? Vamos continuar. Os 2 reinos, né? Então existe aqui os 2 reinos. Vamos prestar atenção aqui. Então, com a vinda do Senhor Jesus, 2 opções de governo existem, são diametralmente opostas. No Novo Testamento, esses 2 tipos de governo estão identificados como o Império das Trevas e o Reino de Deus. Né? Então isso é claramente revelado quando Paulo vai dizer em Colossenses 1, 12 e 13, nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, ao se deixar viver segundo os próprios critérios, os sistemas humanos e os desejos do coração, e ao se deixar ser levado pela disposição natural de sua mente, o ser humano está naturalmente vivendo debaixo do governo de Satanás, né? Debaixo do governo de Satanás, né? Então, o Satanás e seu demônio, ele vai exercer uma força espiritual maligna sobre a vida dessa pessoa, cujo propósito é transtornar, arruinar e destruir o homem. Por isso, a rejeição ao governo de Deus coloca o ser humano sob influência do governo de Satanás. Então, se você por acaso vai assistir esse vídeo e ainda não se rendeu a Cristo, a sua vida está debaixo do governo de Satanás. Se você ainda não se rendeu ao Senhor, então o reino do Senhor ainda não é sobre a sua vida, tá? Então é importante entender que nossos recursos humanos não são suficientes para fazer frente ao diabo. Nós precisamos de recursos espirituais. Nós precisamos estar com o Senhor. Né? Por 1 João 3,8 vai dizer, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir o quê? As obras do diabo. Então, o que é o reino de Cristo? O reino de Jesus é o governo de Deus aceito individualmente pelo ser humano que se arrepende do seu estado de rebeldia e se submete novamente ao seu Criador, o Senhor de todas as coisas. O seu governo é exercido na luz com justiça, santidade e amor. O governo sempre reflete o caráter do governante. Nesse caso, é Jesus Cristo que governa com autoridade, que surge de sua morte, de sua ressurreição, pelas quais revelou o amor e justiça de Deus, e a ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, né? Então, é o Senhor reinando sobre nós, isso significa o reino de Deus. Então, eu estou encerrando, nós estamos na página 56 para encerrar a aula de hoje, e nós vamos ver esse último tópico, reino em ação, beleza? Bora lá.
Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, tem aqui algo, como a expressão do autor, intrinsecamente subversivo sobre o reino de Deus, que vem invadindo esse mundo tenebroso, derrotando as forças de Satanás e trazendo a presença dos céus na terra. O Senhor descreveu o reino como sendo o grão de mostarda que cresce e se torna uma árvore, o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. O Senhor manifestou-se para destruir, então, essas obras do diabo, né? 1 João 3,8 vai dizer, ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10:38. Tá? Então, somente quando Jesus voltar, depois que o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, o reino estará completo. Mas cada um, por sua ordem, Cristo primeiro, depois quando ele vier, o que lhe pertence, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, e depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Então, finalmente haverá um dia quando será proclamado que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. Mas é importante a gente lembrar aqui ainda, até então nós já podemos viver nesse mundo, nessa vida como cidadãos do reino. Nós podemos proclamar e presenciar a manifestação de seu poder aqui e provar os poderes da era que há de vir. Nós precisamos proclamar o reino de Deus e nós já podemos experimentar a paz que excede todo entendimento, a certeza da salvação, o perdão dos pecados. Nós podemos orar como o Senhor Jesus ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e presenciar a manifestação do poder e da presença do seu reino, né? Que se manifesta através do perdão, da salvação, da libertação, da cura. Então, para encerrar, nós vamos ler essas palavras aqui do livro Caminho de Jesus Cristo, na página 96, que diz: Jesus expulsa demônios e cura doentes. Ele expulsa os poderes destrutivos da criação e restabelece as criaturas machucadas e doentes. O domínio de Deus que ele testemunha por meio da cura de doentes sara a criação enferma. As curas de Jesus não são milagres sobrenaturais no mundo natural, mas a única coisa natural no mundo desnatural, demonizado e machucado. As parábolas de Jesus, como parábolas do reino de Deus, são também as parábolas da nova criação no cotidiano desse mundo exausto. Olha só, então o Senhor veio estabelecer o seu reino, derrotando o pecado, derrotando tudo aquilo que está debaixo da autoridade de Satanás hoje, e nos tirando desse domínio de Satanás e nos fazendo servos dele, onde ele reina sobre nós e nós já podemos vivenciar e proclamar o reino de Deus. E nós devemos nos apropriar disso e sermos instrumentos de Deus, obedecendo a sua palavra e proclamarmos o reino de Deus. Aqui nós temos um tempo de compartilhamento, onde algumas perguntas serão feitas, como por exemplo, reflita comigo: você se identifica de alguma forma com os convidados do grande banquete oferecido por Jesus? Você estava entre os mancos, cegos e aleijados. Como você ficou sabendo do banquete? Qual foi a sua reação a ele? Tá? Pensa sobre isso. Outro, a partir da perspectiva de que há dois reinos em ação no mundo, é possível pensar em um território neutro? Não tem, né? Não tem como pensar nisso. Nós temos ou nós fazemos parte do reino de Deus ou nós não fazemos. Pense e faça um comentário sobre algumas evidências da chegada do reino de Deus ao mundo. Reflita também sobre as realidades em relação às quais o reino parece estar muito distante. Pode mencionar exemplo das mais diversas esferas. Então, você vai pensar sobre isso, ok? Você vai pensar sobre isso. Eu queria que vocês olhassem a página 57 aí, tá? E nessa parte do eu creio, eu queria que você fizesse aí uma declaração de fé e que você exercitasse a vida discipular utilizando aí as lives, tá? Porque nós estamos em quarentena, né? Usa as lives e faça aí o teu discipulado pela internet usando a ferramenta que Deus deu, tá?
Queridos, que Deus nos abençoe, que o Senhor possa te fazer refletir nessa aula e que o Senhor possa abençoar muito a sua vida. Um forte abraço e vamos orar. Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor, por nos alcançar, por enviar o Teu Filho para morrer na cruz por nós e por podermos fazer parte do reino do Senhor. Que o Senhor a cada dia reine sobre nós, que deixemos toda a paixão pelas coisas desse mundo e que vivamos apaixonados, amando ardentemente o Senhor Jesus, o Seu reino, ansiando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nos ensina a Te amar de forma profunda, que não haja nada nesse mundo que nós amemos mais do que o Senhor, que nós possamos a cada dia perceber o Teu senhorio sobre nós, que o Senhor reina e que nós possamos viver como verdadeiros servos do Senhor, no nome de Jesus. Amém.